Olá pessoal, vamos tratar sobre o Código de Processo Civil e iniciando aqui pelo artigo 1º. Ele faz parte aí do texto do Código de Processo Civil, especialmente na parte geral, no livro 1 das normas processuais civis, no título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, e o artigo 1º está dentro do capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil. Então vamos fazer inicialmente a análise literal do artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então vamos lá. Inicialmente tratamos de processo civil. Como assim? É uma disciplina do direito, né? E é um ramo do direito, tanto como ciência, como postulados aí de conjunto de normas, né? O processo civil trata sobre os procedimentos, sobre as vias que poderemos ter para concretizar os direitos materiais, no âmbito civil. Então, está dizendo que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Então, ele será ordenado. Como assim ordenado? Temos então que todo o sistema do processo civil deve obedecer à Constituição, toda a organização deve obedecer aí a sistemática da Constituição. Da mesma forma que as disciplinas, no caso, o tratamento quanto ao conteúdo, quanto ao do que se trata, também deve obedecer às normas da Constituição. Além disso, a interpretação deve visar sempre o texto constitucional. Então, toda vez que se for interpretar alguma norma em termos de processo civil, deve-se obedecer à Constituição da República Federativa do Brasil, conforme os valores das normas fundamentais. Valores e normas fundamentais geralmente estão disciplinados, como a gente já sabe, no artigo 5º da Constituição, e outros dispositivos espalhados pela Constituição, podemos notar quais são os valores, quais são as normas fundamentais. Mas eu chamo a atenção especialmente para o artigo 5º, que é considerado aí de grande importância quanto às normas fundamentais. E como está dito aqui, estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então, basicamente o que está dizendo é o quê? Todo processo civil tem que seguir uma sistemática e um conteúdo, uma disciplina sobre todos os aspectos, deve obedecer à Constituição. Da mesma forma que sua interpretação também deve obedecer os termos, os valores e as normas fundamentais da Constituição. Então, o que pode-se entender desse artigo 1º? Que basicamente ele trata de uma homenagem ao considerado neoprocessualismo, né, que é a nova corrente que tende a ser aceita mais aqui no Brasil, que visa justamente aprofundar aí o obedecimento da Constituição no âmbito do processo civil. Da mesma forma, alguns doutrinadores já dizem que esse artigo 1º é considerado desnecessário, pois todas as normas de plano, né, sem uma necessidade de ser expressa, já devem obedecer à Constituição, né, por ser a norma fundamental. E todas as normas seriam submetidas à Constituição e não haveria necessidade, basicamente, de haver um dispositivo aí especificando que o processo civil deve obedecer à Constituição. Mas trata-se, o artigo 1º, de um reforço, né, da ideia de que todas as normas devem obedecer à Constituição, inclusive as normas de processo civil. É aí que vem o questionamento. Existem normas dentro do Código de Processo Civil de 2015 que seriam inconstitucionais, ou seja, normas que desobedeceriam logo de cara esse artigo 1º do Código. Existem alguns dispositivos que estão em processo judicial com ação diretas de inconstitucionalidade. Logo depois que o Código, assim que ele foi aprovado, houve esse pedido de uma série de dispositivos que questionam a constitucionalidade de determinados comandos do Código de Processo Civil. Daí se questiona se todo o Código de Processo Civil está obedecendo ao artigo 1º ou não. De qualquer forma, o artigo 1º é justamente para inaugurar o Código, deixando bem claro que todos os dispositivos ali não poderão contrariar a Constituição.